Bom dia a todos. Eu sou o Leandro, professor, psicólogo, psicanalista, educador especial. Estou aqui gravando essa aula, né? Que eu irei falar um pouquinho sobre o indizível, para ser mais específico, sobre como isso desencadeia ao pensamento e ao suicídio. O título da aula é O Eco do Indizível, do Sintoma à Lógica da Psique. Ok? Muito bem. Bom, a priori, o que seria um indizível? Indizível é aquilo que não pode ser dividido, nós não dividimos e tentamos, de certa forma, deixamos de simbolizar algo e isso reverbera, né, o mais latente, o mais perigoso no nosso próprio corpo, que então nos leva a este tipo de ato, ok? Então, se trata de uma análise da crise da saúde mental juvenil no Brasil através de uma perspectiva psicanalítica, histórica, social, cultural, etc., né? Já que uma leva à outra. Bom, iniciamos então com uma dimensão visível da saúde mental no Brasil. Qual a escala da dor que nós podemos medir? Primeiro, nós temos 262.606 internações de jovens de 15 a 29 anos por transtornos mentais e comportamentais no SUS. Então, só de 15 a 29 anos nós estamos falando de 262.606 pessoas. Uma taxa nacional de 579,5 internações para cada 100 mil habitantes jovens no nosso país. Isso é muito alto, muito gritante, tá? A taxa de internação entre jovens de 25 a 29 anos vai de 579,5 a 719,7 por 100 mil habitantes, ok? É 20% maior que a população com mais de 30 anos. Isso é gritante, ok? Homens jovens representam, nesta dimensão visível, 61% das internações, com uma taxa de 708,4 por 100 mil habitantes, 57% mais alto do que das mulheres. Ok? Então, essa é uma das dimensões visíveis. As causas primárias do sofrimento visível. Nós temos esquizofrenia e outros transtornos similares, como carro-chefe, coloquei o dado aí de 38%, abuso de substâncias psicoativas e transtornos de humor. Todas elas estão perpassando de 30% a 38%, algumas diferenças em dados aí de uma fonte para outra. Bom, homens jovens, o que vai ser primordialmente visto nessas causas primárias é o abuso de substância, 38%. Destaque especificamente para álcool e cocaína, tá? Esses são os destaques aí primários neste contexto. Mulheres jovens. Transtornos de humor são a principal causa. 36,7% desses, 61% foram causados por depressão entre 15 e 19 anos. A depressão responde por 75% das internações por transtornos de humor. Logo, o sofrimento psíquico, ainda que frequentemente captado no sistema de saúde por meio de diagnósticos, não se resume a eles. Trata-se de uma expressão complexa de processos sociais, históricos e culturais. Ok?
Bom, o ato final, a estatística do suicídio juvenil. O risco de suicídio é mais elevado entre jovens, 31,2 por 100 mil habitantes, do que no restante da população, que é 24,7 por 100 mil. O suicídio é um problema de saúde maciço entre a juventude indígena. A taxa de suicídio entre indígenas é de 62,7 por 100 mil, quase o dobro, né? Ou o triplo, ok? Muito maior que entre jovens pardos, que é 21,3, e brancos, que é 18,9. Correto? Então, desse modo, nós temos aí um dado gritante, que é de 107,9 por 100 mil habitantes de homens indígenas que se suicidam de 20 a 24 anos, enquanto o restante da população, 24,7, jovens, tem uma média de 31,2 e jovens pardos e brancos de 21 a 18 por 100 mil habitantes. Então, note que a taxa de indígenas que cometem suicídio, né, de 20 a 24 anos atinge 107,9 por 100 mil habitantes. É muito alta a taxa, né? Sendo triplo dos jovens pardos e brancos. Perfeito? Muito bem. Continuando. Desse modo, chegamos à pergunta, né? Quando a dor não encontra palavras, onde ela se escreve? Na clínica psicanalítica, ou a psicanálise nos mostra que o sofrimento que não pode ser simbolizado busca outras vias de expressão. A primeira delas é o próprio corpo, e a mais gritante, a mais perigosa, idem. Porque quando você não, né, consegue separar, né, dividir, se torna indizível simbolização, dor, corpo, logo você vai entrar num loop aí de complexos exorbitantes que vai te levar a pensamentos e talvez, né, na maioria dos casos, a tentativa e o próprio suicídio, a própria culminância do suicídio. Ok? Muito bem. Continuando. O corpo como pacto do indizível. Bom, nós temos o olhar biomédico. O olhar biomédico está ligado aí ao que é centrado a noção de organismo e patologia, busca uma lesão capturável por exames, a doença é um defeito a ser corrigido, enquanto, do outro lado, a escuta psicanalítica pensa na unidade psique-soma, o corpo é um veículo e uma plataforma do sofrimento. A doença pode ser uma solução, apesar de problemática, para os conflitos inconscientes, ok? Então, no fenômeno psicossomático, o corpo é afetado em sua realidade orgânica e funcional. É preciso discutir, ou melhor, distinguir, né? Que nem toda somatização são da mesma ordem, já que as somatizações histéricas não afetam o real do corpo, embora possam paralisá-lo, cegá-lo e anestesiá-lo, ok? Então, essa questão das somatizações não ter a mesma ordem, nós podemos aí afirmar que, assim como nós temos digitais diferentes, porque nós tocamos no tecido, né? Quando nós estamos lá no
útero da nossa mãe, cria-se as nossas digitais. Não existe uma digital igual a outra. Não existe um ser humano igual ao outro, 100% na sua eficiência, assim como não existe um processo de somatização, de simbolização idêntica, né? Isso é comprovado quando nós pegamos a questão de psicodiagnóstico, seja de TDAH, transtorno opositor, autismo, etc. Segundo o DSM, existem características que nos ajudam a diagnosticar esses transtornos. Existem testes que nos ajudam a organizar e identificar esses transtornos. Não necessariamente uma pessoa que tem TDAH vai ter o mesmo critério que outra. Vão ter critérios que às vezes vão se divergir em alguns aspectos, perfeito? Isso é aí essa questão da somatização, né? Nem todas as somatizações são da mesma ordem. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo por N possibilidades. Por isso a psicanálise é tão impressionante, ok? Muito bem. Para além da neoplasia, a história do doente. Então, a história da patologia é aquela história baseada no estudo do nosso corpo humano, nossos organismos, estruturas ósseas, etc. Tudo aquilo que você fez psicologia, fez algum concurso da área de ciências, né? Médicas, biomédicas, etc. Estudo em anatomia. Então, é além, tá? É além da neoplasia, a história do doente. Ela vai se integrar à história, à memória consciente e inconsciente que se constrói com o ambiente. E da mesma forma que se constrói, se destrói. Então, essa variação vai estar ligado com a história do doente. Perfeito? Muito bem. Na análise, a história da patologia, exames, quimioterapia e etc., muitas vezes preenche as sessões inicialmente. Vai fazer uma diferença, vai dar um norte para o psicanalista, pensando na psicanálise. O objetivo da análise é promover o deslocamento da história da doença neoplásica, para a história do doente, conforme as duas gravuras aí, que está interligado com a história do doente que gera aquilo e gera outros traumas que precisam ser simbolizados, ok? Quando se não é simbolizado, nós temos o indizível. Logo, vai ser demonstrado de alguma forma. E aí o corpo grita, o corpo não fala, o corpo grita, o corpo se bate, o corpo, enfim. O adoecimento orgânico implica um investimento maciço de narcisismo no eu. Freud, citado por Ferenc, vai dizer: concentrada está a sua alma nesse adoecimento orgânico. Enquanto Wilbur diz a respeito do poeta que sofre de dor nos dentes, no estreito orifício do molar. Percebe? A doença orgânica, ela vai denunciar uma diminuição da capacidade de simbolização das demandas funcionais. Desse modo, aí há necessidade da psicanálise, da intervenção de um profissional de saúde mental, né, no caso, em questão psicanalista. Por quê? Porque nós, psicanalistas, vamos mapear, de certa forma, o que não está sendo simbolizado, coisa que a doença orgânica, a neoplasia, não consegue fazer, nós fazemos conforme a nossa própria intervenção, que não está sendo simbolizada. Nós temos que achar um caminho, um mergulho, como diria o Nazi, no inconsciente do paciente, com o nosso próprio inconsciente, para identificar um trauma, alguma coisa. Okay? Para ser simbolizado aquilo, para não chegarmos ao ápice do suicídio. Tá bem? Então, para além
da neoplasia, a história do doente é o deslocamento da história da doença neoplásica para a história do doente, que a análise, no caso a psicanálise, busca se enquadrar, busca decifrar estes mistérios, vamos por assim, que são milhares deles, né? E cada indivíduo é diferente do outro, isso que faz a psicanálise ser uma ciência infinitamente mais. Ok? Muito bem. A anatomia do desamparo, depressão neurótica e a melancolia psicótica. O que seria a depressão neurótica? Crença. O que seria a melancolia e psicose? A certeza. É aí que mora o indizível. Você não consegue mais dividir. Você tem certeza. Se aquilo vira uma certeza, senhoras e senhores, o indizível está mandando e controlando todo, lamentavelmente, aquela pessoa. E aí o trabalho é muito mais profundo, ok? Bom, depressão neurótica, baseado na crença. O sujeito acredita ser culpado, mas sua crença está aberta à contestação. O sentimento de culpa é super ruidoso, mas pode se justificar para o eu. Consequentemente, o eu do paciente se rebela contra a imputação de culpa e busca apoio do médico para repudiá-lo, segundo Freud. Ok? Na melancolia, psicose, existe a certeza, né? A setinha para baixo, né? Literalmente. O sujeito tem certeza de sua culpa. A afirmação não está aberta à verificação, a contestações. Na melancolia, segundo Freud, o eu não se arrisca a fazer objeção, admite sua culpa e submete-se ao castigo. E aí, se isso não é indizível, né? Pressão total. Literalmente, no sentido mais doloroso da frase ou da palavra, como queiram interpretar. Esta certeza psicótica é o critério diagnóstico fundamental que Lacan adiciona a 3 premissas de Freud. Ok? Primeira delas, a perda do objeto, a ambivalência e a identificação com o objeto. A miúdas, aí, de maneira bem simplista, didática, depois a gente pode aprofundar nesses 3 assuntos aí, é o significado e o significante. Isso vai alterar de pessoa para pessoa também, assim como é digital. E isso vai trazer algumas coisas. E quando o que nós não queremos é essa certeza psicótica que nos desregula e nos deixa, na maioria das vezes, indizível. Isso nós não queremos. Ok? Continuando, o traumático. Quando o excesso rompe as barreiras da psique. O trauma é um acontecimento que está destinado a provocar um distúrbio em grande escala no funcionamento da energia no organismo e a colocar em movimento todas as medidas defensivas possíveis. Freud, 1920. Então, isso é definição de trauma por Freud. Perfeito? Então, o trauma é a representação que eu coloquei aí de um vaso dentro de um mar que está se rompendo. Tá? Que ocorre para haver esse rompimento. São aí o excesso de excitação. Tá? Então, o trauma não se trata de um evento só de si, só em si, mas um excesso de excitação que o aparelho psíquico é incapaz de processar e metabolizar. Né? A operação que falha neste processo, né,
de excesso de excitação é a simbolização. Quando a simbolização falha, quando se torna indizível, o que não pode ser representado pela palavra fica como um resto irrepresentável, uma intensidade não qualificada. E essa falha da simbolização vai romper-se o vaso de vidro. E aí nós vamos ser literalmente mergulhados no nosso inconsciente, que nos leva aí ao suicídio. Ok? Então esse líquido vermelho, nós podemos dizer que é esse excesso de excitação. Quando simbolizado, ele vai ficar ali, né, tendo seu movimento, mas não a ponto de romper o vidro. Quando ele não é simbolizado, ele vai romper o vidro. O seu inconsciente se perpassa, o seu consciente se perpassa ao consciente, que rompe com a realidade, que te leva ao suicídio, que te leva ao indizível. Você não consegue mais dividir consciente, inconsciente e etc. Tá? Falando inconsciente, para ser bem simplista na frase. Ok? Então aí tem-se a destruição do eu. Aí tem-se o ato suicida consumado. Ok? Porque não vai ter mais simbolização. Não vai se ter mais história. Tudo vai ser dor. Tudo vai ser inconsciente, fantasia e etc. Perfeito? Aí está o problema central do indizível, do suicida, do pensamento suicídio, do suicídio em si. Ok? Muito bem. Então, esse excesso de irrepresentação irrepresentável gera uma compulsão à repetição. Quanto mais você cita, mais vai se citar. Como não é simbolizado, vão quebrar esse vaso de vidro. E aí nós temos o ápice, na qual o sujeito se coloca ativamente em situações penosas. Ele percebe que está saindo da realidade, mas ele não consegue voltar. Doloroso, angustiante. Muito bem, agora um estudo de um caso, né, verídico aí, caso de Jerusa, a história por trás de um ato dor. Jovem de 25 anos, com histórico de pai alcoólatra e violento. Manifestações precoces do trauma, nascimento do irmão. Rasguei todo o meu vestido quando eu ficava braba, e eu batia a cabeça no chão. Pai fala, para com isso, menina chata, etc, etc. Após a proibição do pai de expressar a raiva, ela desenvolve asma. O corpo fala, que não foi simbolizado. O que foi silenciado, o corpo vai falar. E aí começa a construção, tá? O ato como resposta. Primeira tentativa de suicídio aos 15 anos, a segunda tentativa quase fatal com a morfina do pai após uma briga com a mãe, em que a matriarca, a mãe, a fez sentir-se um nada. Portanto, o ato dor é um ato decorrente da vivência de situações traumáticas, acrescidas e reafirmadas a partir da incapacidade psíquica de processar este excesso. O ato torna-se a única via de descarga possível. Conforme a imagem anterior, né, que eu mostrei, o inconsciente se perpassa com o inconsciente, se quebra as barreiras do ego, superego, não tem mais diferenciação dessa estrutura psíquica. E aí nós temos um contexto indizível. E o corpo vai responder, e vai responder monstruosamente. Ok? Ótimo. Então, dessa forma, palavras, né, da Jerusa foi uma solução. Eu estava muito cansado, muito estressado, eu me senti um nada. Forte, né? Muito bem. Chegamos aí diante do intolerável. Qual é a resposta da psique?
nós temos duas coisas, né? O act out e a passagem do ato. A psicanálise, especialmente com Lacan, diferencia duas modalidades de ato que muitas vezes são confundidas. Ambos são respostas ao que não pode ser dito, mas possuem lógicas e destinos opostos. Primeiro, o apelo, é quando a pessoa consegue falar, consegue produzir algo, procurar ajuda. A passagem do ato já não é mais um possível apelo, é a ruptura do ser. Tá? Compreender essa diferença é crucial para escutar o que o ato suicida realmente significa, realmente quer nos dizer. Perfeito? Muito bem. O act out versus passagem ao ato. Um apelo e uma ruptura. Bom, o apelo é uma mostração, uma mensagem dramatizada endereçada ao outro. É um apelo, uma demanda de simbolização, um chamado por interpretação. Se não se tem um feedback, se não se tem essa interpretação pelo outro, o outro não identifica essa simbolização, se torna passagem de ato. E aí é o indizível. Cuidado com isso, gente. Se perceberem qualquer características neste ínter que estou dizendo, orientem, tentem acolher, busquem ajuda, que é estritamente necessário. Ok? A estrutura mantém a cena, o laço com o outro, o sujeito se torna objeto na cena para o outro. Aí vem muito aqueles discursos, é mentira, você está reclamando de barriga cheia, tem tudo, reclamando e etc. Não faça isso. Não faça isso. É como se você falasse para a pessoa, para de simbolizar, não vai adiantar em nada. É quase uma culpa de suicídio da sua parte. Então não faça isso. Não seja idiota, medíocre o suficiente a isso, ok? Exemplo clínico. A jovem homossexual. A jovem passeava ostensivamente com sua amante de má reputação em um local onde sabe que seu pai haverá. É um ato de protesto, uma mensagem interessada a ele. Passagem ao ato. É uma saída de cena, um rompimento com o outro, uma busca de separação. Não há endereçamento, não há mensagem. A estrutura. O sujeito se identifica com o objeto rejeitado, ou seja, o dejeto, e se ejeta da cena simbólica. É um deixar-se cair, um laser tupper. Então, esse deixar-se cair é a passagem do ato. O exemplo clínico, qual trouxe da jovem homossexual, após o pai lançar-lhe um olhar furioso, que a reduz a um objeto sem valor, ela corre e se joga sobre os trilhos do trem. É uma ruptura total com a cena e com o outro. Triste, assustador, devemos tomar muito cuidado com isso, ok? Muito bem. O suicídio como a passagem ao ato por excelência. O ato suicida não é um apelo, tá? Não é primariamente uma mensagem para quem fica. É uma tentativa de disjunção radical. Ok? Então, o ato suicida não é um act out. Certo? Por quê? O sujeito é confrontado com uma angústia insuportável. Ele é indizível. Não consegue simbolizar porque ninguém vê. Né? Não consegue simbolizar porque ninguém vê. Sentindo-se identificado com o objeto A, o resto, o dejeto, que está fora da simbolização, ele se torna a própria rejeição. Triste, muito triste. Quase um crime. Quase não, é um crime. É.
inafiançável por parte de quem submete uma pessoa a isso. Diante da impossibilidade de qualquer outra resposta simbólica, o sujeito age para escapar dessa identificação, saindo da cena. A passagem ao ato é uma saída plena do sujeito da cena para o mundo, buscando romper a relação com o outro que o oprime. Na passagem ao ato, o sujeito se exclui do outro, ao preço da própria vida. É como a imagem nos mostra. O sujeito está aqui na boca do precipício. Pelas leis físicas, o buraco vai chamá-lo, vai o atrair. Porque não tem simbolização na superfície. O inconsciente está sendo muito mais atrativo para ele. E aí ele mergulha literalmente o corpo de cabeça na sua própria morte. Triste, né? Mas é a realidade que nós estamos vivendo e vendo. Desse modo, escutar o eco, o desejo não é morrer, mas cessar a dor. A maioria das pessoas que tira a própria vida não deseja morrer, isso é um dado. Mas sim cessar um sofrimento intolerável do corpo. Se ele não simboliza, essa simbolização vai para o corpo. E quando vai para o corpo, a coisa é mais embaixo. Tá? É como arrancar o próprio braço por causa de uma alergia intensa. Não se quer a morte do braço, não se quer perder o braço, não se quer arrancar o braço, mas que a alergia acabe. Ok? Então, imagine que é aquele braço, aquele corpo que o médico, a fisiologia, sei lá, não vai conseguir identificar nada, tá normal, mas ele tá sentindo aquilo. E aí vem o ato em si. Síntese da jornada, partimos-se dos dados, o sintoma social visível, descemos para o corpo, o palco do sofrimento não verbalizado, não simbolizado, mergulhamos na psique, na lógica do trauma, da melancolia e do ato. A passagem ao ato suicida é a resposta trágica a um sofrimento que se tornou intolerável e irrepresentável. É a consequência de um colapso na capacidade de simbolizar a dor. Tudo bem? Essa foi a aula, espero que tenham gostado. Tá? Aí segue o meu contato, para quem quiser entrar em contato. Sou Leandro de Godoy Ferreira, psicólogo, psicanalista, educador especial, psicopedagogo e professor. Fiquem com Deus, espero ter contribuído de alguma forma e até a próxima.